Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui na presença do Senhor, né? Porque a misericórdia do Senhor me alcançou, te alcançou, por isso devemos toda a honra e toda a glória que seja dada no nome santo de Jesus, né? Sem mais demora, peço para os irmãos abrir vossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, segundo escreveu o nosso irmão, no Evangelho de Cristo, segundo o nome escreveu o nosso irmão Lucas, seu capítulo 15. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Entoamos hinos e louvores ao nosso Deus. Aqui nós estamos ensaiando para quando nós chegamos lá cantar com o coral celestial, né? Que maravilha, né? Mas necessário é nós estarmos dentro da palavra do Senhor para cumprir as promessas de Deus na minha vida e na sua vida, com a promessa de vida eterna para mim e para você. Os irmãos acharam? Lucas capítulo 15, vou ler apenas um versículo e depois vou meditar em alguns versículos depois, tá bom? Para o versículo 24. Lucas capítulo 15, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Amém? Os irmãos podem se assentar. Maravilha de Deus. Confesso para os irmãos que eu lutei um pouquinho para não trazer essa palavra, quis trazer outra palavra no final de ano, falar sobre algumas comemorações que nós não devemos, né? Mas o Senhor deu grandemente no meu coração de falar dessa palavra. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, essa é a principal palavra, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Se eu fosse dar um tema nessa noite, como já tem um tema aqui, colocaria característica de um filho perdido na casa do pai. Que aqui a palavra vai nos dizer de um jovem que tomou algumas decisões precipitadas, mas a Bíblia, Deus falou grandemente no meu coração que tem, pastores, na casa de Deus, filhos perdidos, que não se encontraram ainda no seu evangelho, não se encontraram ainda no seu chamado. Mas aqui vamos falar de algumas características dentro desse jovem aqui, que vem sobre a minha vida e vem sobre a sua vida. A primeira característica aqui que vem nos dar aqui a palavra do Senhor é que esse jovem, ele teve uma obstinação. O que é uma obstinação? Um apego excessivo às próprias ideias. Ele colocou na mente dele que precisava daquele dinheiro, que queria aquele dinheiro naquele momento. E a Bíblia vai nos revelar aqui no versículo 12: o mais novo reivindicou o seu pai: Pai, dá-me a parte da herança, a que tenho direito. Então aqui ele foi obstinado pelas suas próprias ideias. E não é muito diferente na minha e na sua vida. Estamos na casa do Pai e não fazemos a vontade do Pai, mas sim o que nós queremos, o que nós colocamos na nossa mente. Queremos colocar nossas ideias na frente do nosso Deus. É que a minha ideia vai dar certo, então eu vou fazer isso. Mas a Bíblia vai nos dizer que os meus pensamentos e os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então todas as vezes que colocamos nossos pensamentos na frente de Deus, nós vamos o quê? Errar, como esse jovem errou aqui. Aqui é uma passagem diante dele, da família dele, mas aqui a Bíblia vai nos dizer que diante da casa do Senhor, nós tomamos decisões erradas, muitas das vezes, quando nós vamos pelos nossos pensamentos. Então aqui a palavra você vai dizer que ele teve a obstinação das suas próprias ideias, que eu e você, quando pensarmos em fazer alguma coisa, vamos colocar na mão do Senhor primeiro, para ver se o Senhor está de acordo com aquilo que pensamos e desejamos. Porque tem um hino que diz que quando nós colocamos tudo no altar do Senhor, o Senhor faz tudo por mim e por você. Então é necessário é que quando vier as ideias na minha mente, na sua mente, vamos confirmar com o nosso Deus: Senhor, é do Senhor que eu possa fazer isso? Que as suas ideias vai dar certo, no nome santo de Jesus.
E uma segunda característica aqui que ele teve foi do egoísmo. O egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses. Olha, vem as ideias dele, e depois das ideias dele vem o quê? O interesse. E no próprio versículo 3 vai dizer: não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para a terra distante. Então aqui teve o quê? O egoísmo da parte dele. Ele viveu com o pai alimentou, o pai sustentou, e muitas das vezes na minha vida é assim, na sua vida também, que Deus nos alimenta, Deus nos sustenta, mas não tem hora que nós somos egoístas, pelo quê? Pelas nossas próprias decisões. E o Senhor vai nos dizer que quando nós somos egoístas, nós o quê? Nós quebramos a nossa cara, meu irmão. Porque o egoísmo faz isso. O egoísmo é o nosso próprio interesse. Mas na casa do Senhor nós não temos que ter o nosso interesse, nós temos que fazer a vontade do nosso Deus. Porque Cristo veio no mundo fazer o quê? A vontade de Deus. Ele fala na Bíblia que a vontade dele é fazer a vontade de Deus. Se o próprio Filho veio à terra fazer a vontade de Deus, eu e você que fomos chamados vamos fazer que vontade dele. Nós vamos ser egoístas para não fazer a vontade do nosso Deus. Então, a partir dessa noite, eu e você deixamos nosso egoísmo de lado e fazemos com que a vontade de Deus seja feita na minha e na sua vida. E o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que a fome dele é a fome da vontade de Deus. Que eu e você possamos ter essa fome. Aqui já foi falado do beber da água de Deus, de Cristo, que nunca mais será mais sede. Mas nós também temos que ter fome da palavra do Senhor, fome de justiça do Senhor. Então, a terceira ideia que eu venho falar para os irmãos é a separação. No próprio versículo 3, aqui diz assim: partindo para a terra distante, partindo para a terra distante, né? Então teve aqui uma separação entre o pai e o filho. Quantas das vezes eu e você nos separamos da presença do Senhor? Quantas das vezes o Senhor quer ter uma intimidade com você e você deixa o Senhor de lado? Quantas das vezes o Senhor quer ter um particular com você e você não tem um particular com Deus? E você faz separação entre você e Deus. E a Bíblia vai nos dizer que a única coisa que faz separação de mim e de Deus são os nossos pecados. Muitas das vezes nós colocamos as nossas vontades, os nossos interesses na frente do Senhor, deixamos o Senhor de lado, nos afastamos do Senhor, porque a separação quer dizer um afastamento, uma quebra de união. Quantas das vezes você temos quebrado essa união com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador? Quantas das vezes aí você fizendo separação, o Senhor quer união comigo e com você e nós deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de jejuar. Isso, quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos fazendo o quê? Uma separação entre eu e Deus. Então que nessa noite o Senhor venha ser mais próximo de você, que você venha ser mais próximo de Deus, que essa separação não possa acontecer na minha vida e na sua vida, que nós possamos o quê? Ter união com Deus, ser mais próximo de Deus. Então a quarta característica desse filho foi o quê? Foi a sensualidade, a inclinação pelos prazeres, o caráter sensual, porque diz assim, e ele esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Aqui a Bíblia, alguns estudiosos vão dizer que ele gastou o seu dinheiro no prostíbulo, em casas de prostituição, acabou o dinheiro dele ali. E muitas das vezes, eu e você também vivemos dessa maneira, deixamos os prazeres da nossa vida nos alcançar, nos abater, porque quando fala assim do caráter sensual, eu e você temos que ter um caráter de Cristo, um caráter da mente de Cristo, porque quando temos a mente de Cristo, nada entra como sensual sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas quando nós deixamos a carne prevalecer sobre a minha vida e sobre a sua vida, muitas das vezes erramos. Buscamos coisas lá no mundo que não é de agrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscamos coisas do mundo que não provém de nós buscarmos. Isso entra o quê? Os prazeres da carne, os prazeres da nossa consciência.
Aqui nós fizemos um estudo e falando sobre tudo isso, dos prazeres da carne, prazeres que devemos correr. Se você ler na apostila lá, vai estar dizendo tudo isso, que nós devemos ser santos, como nosso Senhor Jesus Cristo é santo, porque nós devemos buscar a santificação como nosso Deus. Então essa é a quarta característica do filho perdido dentro da igreja. E a quinta é a destruição espiritual. No versículo 14 diz assim, coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. O versículo diz, após haver gastado tudo o que possuía. Porque a destruição espiritual aconteceu sobre a vida dele. Porque depois de ele gastar tudo que ele tinha, ele se encontrou num ato de quê? De destruição. E muitas das vezes eu e você também temos que colocar na mão do Senhor para que não venha essa destruição sobre a minha vida e sobre a sua vida espiritualmente. Porque aqui a destruição é espiritual sobre a vida dele. Ele deixou a casa do pai, largou tudo que o pai tinha dado para ele. E muitas das vezes nós escolhemos o quê? As coisas do mundo e não as coisas do pai. E aqui diz em Provérbios 16, 18, o orgulho procede à destruição, a arrogância precede a queda. Então tudo isso aconteceu na vida desse filho pródigo, o filho perdido, que estava perdido, mas que uma hora ele se encontrou. E vamos chegar nessa parte. Então a destruição espiritual sobre a minha e sobre a sua vida depende de mim e de você. O que nós estamos alimentando mais? A nossa carne ou o nosso espírito? Se nós alimentar a nossa carne, vamos ser destruídos mesmo. Mas se nós alimentar o nosso espírito, nós vamos fortalecer na presença do Senhor. E é isso que Ele quer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Fortalecimento espiritual para que você não esteja perdido na casa do Pai. E a sexta característica é a humilhação. Versículo 15 diz assim: por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos povos. Olha só, hein? Então nós sabemos, se nós tivermos todas essas características de obstinação, egoísmo, separação, sensualidade e destruição, nós vamos chegar no patamar da humilhação. E isso é o que nós não queremos para as nossas vidas, porque o Senhor tem coisas maiores e maiores para mim e para você. A Bíblia vai nos dizer que Ele tem coisas que os nossos olhos, a nossa mente não planejam saber o que é, mas são coisas grandes e firmes que nós não sabemos. É o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas se nós não vigiarmos, nós vamos cair nessas tentações e chegarmos a esse ponto de humilhação, um rebaixamento moral. Olha só o que ele passou aqui. Ele tinha tudo na casa do pai, tinha comida, tinha bebida, tinha tudo que fortalecia a vida dele. Aí ele tomou decisão errada e o que aconteceu? A humilhação chegou na vida dele. E muitas das vezes isso acontece sobre a minha e sobre a sua vida, quando nós não buscamos o direcionamento de Deus. Chega a haver uma humilhação de nós procurarmos, pedimos ajuda para um monte de gente. Nós saímos pedindo ajuda para fulano, para Beltrano, para Ciclano, mas não pedimos ajuda para aquele que nos ajuda de verdade. Aquele que é o dono da providência, aquele que é o Deus provedor da minha e da sua vida. Mas muitas das vezes o que deixamos de pedir ao Deus provedor para pedir a pessoas que não vão nos ajudar. E quando nos ajuda, fica naquele pensamento assim: você me deve, eu te ajudei, você me deve. E nós ficamos naquele pensamento: eu pedi emprestado, eu tenho que pagar. Mas não colocamos nas nossas dívidas, nossos propósitos, as nossas esperanças no nosso Senhor, que é provedor de todas as coisas. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, é o Deus provedor, é o Deus que não deixa você ficar em humilhação. Ele diz que Ele exalta os humilhados, e em você eram os humilhados no mundo, na presença do nosso inimigo. Mas Ele exaltou a minha vida, Ele exaltou a sua vida, que eu e você possamos o quê? Ter
discernimento de buscar no Senhor. E a sétima característica que abateu sobre a vida dele foi a fome. O que é a fome? É a carência alimentar, ou seja, a necessidade de comer. E no versículo 16 diz assim, e ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alforreira, com as quais o povo era alimentado. Olha que situação que chegou a este jovem, este filho, que tinha tudo na casa do pai, e chegou o momento de humilhação, de querer comer as bolocas dos porcos, sendo que na casa do pai tem alimento, tem pão que é vida, tem alimento que sustenta a minha vida, sustenta a sua vida. Ele deixou de comer o pão da vida na casa do pai para comer as bolocas dos porcos. Mas eu quero dizer para os irmãos que essas características aqui é tudo que afundou este filho. Então, que essas 7 características não venham estar sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós possamos fugir dessa característica. Mas se você estiver dentro dessas características, eu vou dizer para você que tem solução para que o filho encontre a casa do pai. Para que você se encontre na casa do pai, é necessário você ter o quê? O reconhecimento. E foi o que ele teve aqui no versículo 17, que diz assim: foi quando caiu em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Olha só aí. Então a Bíblia vai nos dizer que nós devemos confessar os nossos erros. Apocalipse diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. O que é as primeiras obras? Quando nós começamos no Evangelho, nós começamos com tudo, né, pastor? O pastor fala que vai ter evangelismo. Não, pastor, eu vou estar lá. Vai ter visita. Não, eu vou estar lá. Aquele primeiro amor que você não nega nada. Mas vai passando o seu tempo, você não está firme na presença do Senhor, você não tem a convicção de saber que quando você serve o Senhor, Ele também vai servir você. Aí começa a bater as tristezas, as angústias, e falar: hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou para o evangelismo. Aí começa: hoje eu não vou, hoje eu não posso. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter uma convicção. E qual que é a minha convicção, qual que é a sua convicção? De estar na presença do nosso Deus. A palavra vai dizer que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem essa alegria quando você sai da sua casa? Você tem essa convicção de alegre que você vai estar na casa do Senhor? Porque quando nós estamos na casa do Senhor, o Senhor tem livramento, o Senhor tem providência, o Senhor guarda a minha casa, o Senhor guarda a sua casa, o Senhor provê tudo o que você necessita. Mas necessário é que nós confessarmos os nossos erros diante do nosso Senhor. Então, o reconhecimento, a confissão de erro e do pecado que nós cometemos diante do nosso Deus. E se nós confessarmos a Ele, Ele está lá do lado do Pai dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, a primeira característica da solução desses problemas é o reconhecimento. Que eu e você possamos reconhecer os nossos erros, que eu e você possamos reconhecer naquilo que estamos em falha com o nosso Deus. E a segunda solução é a resolução. O que é a resolução? A capacidade de decidir algo. O versículo 18 diz assim: levantei-me e tomarei o caminho de volta para o meu pai. Olha só que maravilha. Então ele reconheceu, ele teve a capacidade de decidir: opa, tomei decisões erradas, mas agora eu vou tomar a decisão certa, que é voltar, regressar para a casa do pai. Que eu e você possamos tomar decisões todos os dias acertadas diante de Deus. Mas para isso, para mim e você tomar decisões certas, o Espírito Santo precisa estar sobre mim, precisa estar sobre você, para Ele nos direcionar aos caminhos certos que o Pai quer que eu e você dirigimos a Ele. Então nós temos que ter a capacidade de decidir, meus irmãos. Como Ele decidiu em voltar à casa do Pai, nós também tomamos decisão de colocarmos tudo na presença de Deus.
Deus. E o terceiro aqui diz de arrependimento, a solução do arrependimento. Versículo 19 diz assim: não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Olha só, hein? Ele reconheceu que por as decisões que ele tomou, ele voltou para a casa do pai. Ele não queria ser mais chamado de filho, mas não tem nenhum pai que não chame seu filho de filho. Pode estar à distância, pode estar separado, mas sempre filho vai ser filho e pai vai ser sempre pai. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, que sempre vai nos chamar de filhinhos amados. Olha o Pai que eu e você temos. Por mais que nós se afastamos dele, por mais que nós deixamos ele de lado, ele ainda nos chama de filhinhos. Que privilégio você temos de ter um Pai que mesmo nos nossos erros, mesmo nas nossas falhas, ele nos chama de filhinhos amados. Que maravilha! Então o arrependimento aqui é uma mudança de coração, de mente. Atos diz assim: arrependeu-se, pois e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, quando dá arrependimento sobre mim, sobre você, os nossos pecados, ou tudo aquilo que estava nos separando de Deus, são cancelados e temos essa união com o nosso Deus. Então, que eu e você possamos ter arrependimento de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que deixamos de fazer na presença de Deus. E a quarta solução aqui diz assim no regresso, versículo 20, diz assim: e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do Pai. Então aqui diz assim que ele foi na direção do Pai. O regresso é voltar ao ponto de partida. Apocalipse 2:4 diz assim: tenho porém contra ti que deixares o teu primeiro amor. Que Cristo vai dar, Deus vai repreender a igreja de Éfeso. Eles faziam tudo, mas o que? Deixaram o primeiro amor. Como eu já comentei aqui, quando nós estamos na presença do Senhor, começamos a milhão, começamos a fazer tudo, mas esse amor vai se esfriando sobre mim, sobre você. Mas necessário é que o Senhor dê um renovo, o Senhor vai dar um renovo na minha vida e na sua vida nesta noite, para que nós voltamos a fazer tudo de coração para o nosso Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer que tudo que nós fizemos para Deus tem que ser de coração. Então, esse regresso, nós temos que o quê? Que ser de coração. Nós voltamos à essência do primeiro amor, a essência de fazer tudo com dedicação ao nosso Senhor. Porque tudo que o Senhor faz para nós é tudo com dedicação. Olha só a dedicação que o Senhor teve por mim e por você. A dedicação de sofrer, de padecer, de ser esbofeteado, de carregar uma cruz pesada nas costas por mim e por você. Essa foi a dedicação do nosso Deus. E nós devemos ter esse pouquinho de dedicação para cumprirmos a palavra dele, para buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Então a reconciliação é isso, meus irmãos. O regresso é isso, é voltar na onde nós deixamos de fazer aquilo que fizemos de coração. E no versículo 20 diz sobre reconciliação, que é: quando seu pai o viu, encheu de plena compaixão e correu ao encontro do seu filho, e abraçou e muito beijou. Olha que maravilha, né? O que é reconciliação? É um progresso que restaura a harmonia e a união com Deus e outras pessoas, né? Outras pessoas. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Então, que nessa noite você saímos daqui reconciliado com o nosso Deus, que essa harmonia nunca se perca entre mim, entre Deus, entre você, entre Deus, porque é uma harmonia de união com Deus. Quando nós estamos em união com Deus, nada nos abala, nada nos separará do amor de Cristo. Porque a palavra diz: quem nos separará do amor de Cristo? A perseguição, a tribulação, a fome, nada nos separará do amor de Cristo, quando estamos em união e harmonia com o nosso Deus. Então, que não só com o nosso Deus, né?
E a Bíblia vai nos dizer que temos que ter harmonia com o nosso próximo. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando você vai dar o seu dízimo, e se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, e se você não for lá pedir desculpa para o seu irmão, está sendo tudo isso em vão. Então a reconciliação não é só com Deus, a reconciliação tem que ser com o seu próximo, com sua casa, com o seu lar e com Deus. E quando nós temos nossa reconciliação, portas e janelas do céu são abertas para mim e para você, porque estamos em harmonia com o nosso Deus, estamos em união com o nosso Deus, e quando estamos com harmonia e união com o nosso Deus, Ele provê tudo, Ele faz tudo por mim e por você. A sexta solução que se achou aqui foi no versículo 22, roupas novas. Diz assim: trazei depressa a melhor roupa. Olha só aí, ele foi para o mundo, sujou suas vestes, voltou para a casa do pai, e a primeira coisa que o pai fez foi o quê? Abraçou, beijou e falou: prepara a melhor roupa para ele. Foi isso que aconteceu sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Nós estávamos perdidos. Nós éramos esse filho perdido no mundo. Mas quando o Senhor nos comprou, nos resgatou com o seu sangue puro de carmesim, Ele nos lavou e colocou uma roupa nova sobre mim e sobre você. O que é a roupa nova? É uma metáfora para a mudança de estado da iniquidade, da perversidade para a justiça e salvação. Então eu e você nos vestíamos de iniquidade e perversidade, mas hoje nós estamos vestidos de justiça para a salvação, porque Ele nos prometeu que quando Ele viesse buscar o seu povo, buscar a sua igreja, esse nosso corpo será transformado. Quando esse corpo será transformado, nós vamos vestir umas roupas novas, roupa que o nosso Senhor preparou, vestes brancas para mim e para você. Mas o necessário é que eu e você procuramos todas essas soluções. E a sétima solução que se encontra no versículo 23 e 24, onde nós lemos: porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Aqui quer dizer de regozijo, alegria com contentamento em uma relação íntima com Deus, sentimento de profunda felicidade e satisfação espiritual. Isso aqui, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa, que é promessa para mim e para você, uma promessa de salvação que eu e você temos diante do nosso Deus, que vai ser regozijo, que a Bíblia vai nos dizer que nos céus não haverá tristeza. Se não haverá tristeza, é só regozijo para mim e para você. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando que tudo vai se fazer novo? Quando o Senhor buscar a mim e a você. Quando Ele chamar pelo meu nome, quando Ele chamar pelo seu nome, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena. Meus irmãos, eu digo para você que vale a pena servir esse nosso Deus. Eu já passei por algumas igrejas e todas as vezes que eu encontro os irmãos da igreja, os irmãos falam assim para mim: meu irmão, depois que você saiu daqui, você nunca mais voltou para cá, irmão? Sabe o que eu respondo? Eu tenho um compromisso na minha igreja. E eu gosto de honrar com meus compromissos, meus irmãos. Eu posso falar que vocês não me veem faltando no culto. Eu saio de lá da bênção com maior satisfação, venho com maior desejo para a casa do meu Deus. Porque só eu sei o que Deus fez por mim, meu irmão. Eu era perdido, eu era miserável, pecador, mas o Senhor, com as suas misericórdias, me resgatou. Eu não tinha nada, meus irmãos. Eu não tinha nada, eu não tinha 10 reais para levar minha esposa para comer uma pizza. E das vezes que eu tinha 10 reais, nós então na pizzaria, a pizza era 20 conto. Como eu ia pagar uma pizza por 10 reais? É verdade. Hoje nós damos risada, mas naquele tempo era tempo tenebroso. Mas eu tenho uma força de vontade de servir esse meu Deus. Porque eu olhava para a minha família, olhava para a família dela, eles tinham tudo, nós não tínhamos nada. Hoje eu tenho tudo.
frente. Continua orando pela sua vida.